Alô! Alô, você! Não, calma, não, assim. Eu sei que não é o Meneghetti que é o titular do programa, não é nem o JB que é o reserva do Meneghetti, e tampouco o Tiger, que é o segundo reserva. Mas só tinha eu, então vamos com o Ribeirinho, né, para apresentar os donos da bola, que é nessa fase de balanço, né, retrospectiva, análise, né, de dissertando a respeito do que foi a temporada de 2022. Agora, falando sério, gente, esse é o momento que a gente faz todas as retrospectivas, né, analisando como é que tudo que aconteceu no ano, e foram muitas coisas que aconteceram, né? É o desempenho do Inter, o desempenho do Grêmio, as competições brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, tivemos Copa do Mundo, né, onde os argentinos se consagraram campeões, o Messi, toda aquela coisa. Então, esse é o momento, né, na finaleira do ano, que a gente usa não só para fazer uma análise como um todo, fazer você com a gente pensar a respeito disso, onde é que foi acertado, onde é que houve equívoco, essas coisas que são tão próximas a gente, especialmente quando a gente fala de futebol, já que a paixão, né? Ai, a paixão, como é bom, né? Me diga o seguinte, como é que tu consegue separar o futebol da emoção? É impossível, é impossível. É a emoção que faz termos a audiência que nós temos, a repercussão que nós temos. Por quê? Porque as pessoas não abrem mão de saber as coisas do seu time do coração. É ou não é verdade? Então, por isso que o Grêmio Internacional são tão grandes. E juro que não é clichê, embora pareça, né? Sabe o lema do Homem-Aranha? Com grandes poderes, grandes responsabilidades. Grêmio Internacional adquiriram uma grandeza imensa. São dois. Aqui nós moramos no cantinho do mundo, né? Na sola do Brasil, praticamente. E somos campeões do mundo. Não vou entrar em polêmica, mas nós somos campeões do mundo. E esse é o tamanho da dupla Grenal. E é por isso, gente, que a cobrança é muito pesada. A crítica pega mesmo. Eu não vou dizer que os donos da bola é muito ácido, né? Venenoso, às vezes. Não, é apenas um pouco crítico. Julgue você. Seja bem-vindo e hoje, na nossa programação especial, estamos com um elenco para lá de talentoso. Vamos analisar o que foi o Campeonato Brasileiro da temporada 2022, que consagrou o Palmeiras do Abel Ferreira como grande campeão, mas que teve o Internacional durante boa parte na cola do Palmeiras. Bom, nós vamos discutir aqui se em algum momento o Internacional chegou ou não a disputar a competição. O que você acha? Chegou a disputar ou não? Teve a chance de encostar ou não? Em que momento o Internacional, por exemplo, deu liga e começou a empilhar resultados positivos, ultrapassando o segundo, o terceiro, o quarto colocado? E o Juventude, minha querida Caxias do Sul, o Juventude caiu, né? Por que será que caiu? Foi justo? Será que ele não deu mostras desde o início do campeonato que esse seria o seu destino? É ou não é? E alguns grandes clubes como o Atlético Mineiro, que, por exemplo, decepcionaram totalmente, né? Campeão brasileiro em 21 e que em 22, né, acabou pegando uma Sul-Americana. Para vocês verem que não basta ter elenco e orçamento caro. Tem que dar liga, tem que ter bola, e esse é um só dos assuntos que nós vamos debater. Muito bem, muito bem. Acho que foi um pouquinho longa a minha... Não. Estamos com o Diogo Rossi. Coisa, Ribeiro, tudo bem? Tudo bem, como é que está, Diogo? Praticamente dormi já na abertura do programa. Né? Um abraço para todo mundo que está assistindo. Tá bom, Ribeiro, obrigado. Deu tempo de relembrar todo o Campeonato Brasileiro com essa tese aí. Eu estou ajudando vocês, na verdade, né? Meu e Deus. os nossos seguidores e telespectadores. É a minha função aqui, né? Eu normalmente sou sentado aí como você, debatendo. Eu tenho dúvida se esse aqui é o Donos da Bola ou o Ribeiros da Bola. Não, porque sabe assim, Ribeiro Neto Show. Pode sabe ser que isso também. já fiz muitas vezes. Calvin Corrêa, comentarista da Rádio Bandeirantes, seja bem-vindo. Tudo bem, Calvin? Obrigado, Ribeiro, tudo certo. Os colegas, a imensa audiência do Donos da Bola, ainda mais com esse show de Ribeiro Neto, de fato, recuperando os assuntos do Campeonato Brasileiro e agora já está mais fresco na minha memória. Viu? Foi estreia, que bom. Tudo. Vai desfilar o seu talento aqui nos Donos da Bola. Tu vai deixar? Com certeza, com certeza. Vamos,
Daniel Oliveira! Ô, Daniel, pô, que bom ter te volta aqui nos Donos da Bola, beleza? Obrigado, Ribeiro Neto. Uma honra para ti contar com a minha presença. É verdade, é verdade. E espero contribuir, né, depois dessa tua brilhante abertura, com os 3 minutos de programa que ainda restam. Olha, o Pedrinho nos separou, porque o Paulinho está de férias, né? Está de folga, na verdade, né? Pedro Oliveira separou para a gente vários assuntos desde o início da competição. Por exemplo, vocês lembram como é que o Internacional estreou na competição? Não foi uma estreia assim, que era o Inter do Medina, tá? Não foi uma estreia, vamos dizer assim, que desse alguma expectativa positiva, Eu né? acho assim, não foi um jogo... Se a gente observa o jogo, aqueles 90 minutos, o Inter não jogou mal, tá? O Inter não fez um jogo ruim na estreia. Obviamente que a derrota é o que fica, né? A marca daquele gol do Hulk, que ele dribla o goleiro Daniel e faz o gol, obviamente que isso é que chama atenção, né? Só que o Inter, ainda tem o gol, né, no final do jogo, naquela lesão do Kaique Rocha. Só o Inter que é o seguinte, quase empatou o jogo, né? No segundo tempo jogou melhor, né? Só que o Inter fez um enfrentamento bom contra o Atlético Mineiro. Só que, obviamente, que o resultado, e a gente sempre fala muito sobre isso, é o que marca, né? E aí, estrear no Campeonato Brasileiro, oriundo de um Campeonato Gaúcho que o Inter foi muito mal, não conseguiu o título, tudo isso já estava pesando para o Medina naquele momento, né? E aí, já estava pressionado o Medina claro, naquela hora, claro, né? obviamente. Não importava, se o Inter terminasse aquele jogo 2-0 para o Atlético Mineiro, como foi, tivesse vencido o Campeonato Gaúcho como, né, se imaginou que poderia, talvez a atuação que o Inter tivesse empenhado naquela estreia do Campeonato Brasileiro tivesse sustentado mais o trabalho do Medina. E o próprio Galo, né, ele vinha ele é o atual campeão, Esse né? é o detalhe maior do jogo, E né? esse aí talvez seja o adversário mais difícil. Eu acho até que o resultado ele não teve, Daniel, uma repercussão... Não refletiu o que foi o jogo. Não, mas não teve uma repercussão tão negativa, porque era o Atlético, considerado favorito ao título. Esse é o tipo de jogo, o seguinte, ó, terminou o Campeonato Brasileiro do outro ano, Atlético campeão. Primeira rodada, Inter e Atlético Mineiro, pode marcar 3 pontos sem conquista, 3 pontos para o Atlético e nenhum para o Inter, porque o óbvio, o natural é que isso fosse acontecer, não é nenhum demérito ao Inter. O Inter estava enfrentando até então, embora, né, o campeonato do Atlético não fosse bom, estava enfrentando o time que tinha conquistado a competição, estava defendendo o título. E, poxa, não dá para comparar esse time do Inter com o time do Atlético. Então foi tudo natural, a não ser o rendimento do Inter, que foi mais positivo do que eu esperava. Agora o resultado foi Pois ótimo. mas isso aí foi só a estreia, né? Tu achou, Calvin, que o Inter começou pressionado pelo que disse o Diogo e isso refletiu no desempenho na largada do campeonato como um todo? O que surpreendeu, na verdade, foi a permanência do Medina até a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Porque todo mundo imaginava que depois da eliminação no Grenal, tomando 3-0 em casa, o Medina ali fosse cair. Até porque não eram só os resultados. Foi um Inter que a gente não sabia como é que jogava. Era com posse de bola, era nos contra-ataques, a gente não conseguia ter ideias do que o Medina estava tentando implementar com aquele time. Então, para mim, a grande surpresa foi o Medina ter durado tanto tempo sem um grande rendimento contra o Globo, na verdade. Para mim, ali já era claro. o ponto. Ó, conseguiu tomar 2-0 do Globo, que estava perdendo de 4 do ABC, de 5 de não sei quem. Ali já acabou o trabalho e a direção quis continuar até ficar insustentável. Mas ele não chegou na segunda rodada, né? Mas foi mais pelo antes, que é isso que o Calvin está citando, do que propriamente esse resultado contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro foi assim, o copo que estava para transbordar, pingou a gotinha e transbordou, né? Não foi pela forma como o Inter jogou, nem pelo resultado contra o Atlético Mineiro que as coisas se desenrolaram, foi pela consequência. Esse Inter do Medina tomou 3 do Grêmio no Campeonato Gaúcho. A gente sabe aí como é que foi ao longo do campeonato, né, depois do ano, o Grêmio, mas esse Inter tomou 3 do Grêmio. Agora, tu vê como é interessante, porque esse não era o jogo para mudar o treinador, né? Claro. E daqui a pouco seria o jogo, quem sabe, de um voto de confiança, mesmo depois do que aconteceu no Campeonato Gaúcho ao Medina, mas pelo rendimento do Inter, não seria nenhuma surpresa se de repente apostasse em mais algumas rodadas para que depois Pois é, que tá. pela troca do treinador. Nós estamos vendo o Medina aí, nós estamos debatendo agora a passagem dele pelo Internacional. Nós já fizemos isso quando analisamos o ano do Inter, né? Mas na competição, no Campeonato Brasileiro, vocês não acham que, e aí entrando no que disse o Daniel,
Porque o Inter perde o Grenal, mas nos jogos que separam aquele 3-0, o Inter foi muito superior ao Grêmio. No Grenal da Arena mesmo, que o Tyson faz o gol de falta, o Inter é muito melhor que o Grêmio. Exato, e aí ele ganhou a sobrevida. Só que foi estranho isso aí, ele não ter no Campeonato Brasileiro a chance. Eu vou fazer uma defesa ao Medina no Campeonato Brasileiro, que não é nem para segurar o programa. É uma coisa que eu julgo ser importante. É um treinador que o grosso dos jogadores que incorporaram nesse Campeonato Brasileiro o time do Inter, ele não teve. O grosso, ele não teve. O que é o grosso? Ele teve o Depena, não teve? Ele teve no início dele. Mas teve. Só que ele não teve o Alan Patrick, ele não teve o Pedro Henrique. Tá. Né? Esses dois. Não, peraí, só um pouquinho. Só o Wanderson, ele não teve. Wanderson, não? Só o Pedro Henrique, que foi, para mim, um dos principais jogadores do Inter no Campeonato Brasileiro, já muda muita coisa. Tem o Gabriel, depois que se soma, o time já estava, obviamente, mas se soma ao time alemão do Inter, o alemão. Né? Agora então, o alemão virou... Não, mas não foi importante? Foi. É que o Medina, ele tinha o Wesley Moraes, com o problema no joelho, a dificuldade de locomoção e tudo mais. E ainda tem um ponto que, assim, beleza, não tinha nenhum desses. Mas dá pra jogar e ganhar do Globo sem esses caras, Não, né? claro. Consegue ganhar do Globo. Pra mim, assim, a eliminação para o Globo foi o grande fiasco, um dos maiores fiascos da história recente do Inter. Bom, antes da gente avançar no Inter no primeiro turno do campeonato, nós temos vários destaques desse primeiro turno. O Medina já tinha dado bye-bye, né? Não sobreviveu. Eu quero só dar um Juventude, porque o Juventude ele estreia em casa contra o Bragantino. Foi 2-2 a produção. 2-2. Esse jogo que nós estamos vendo aí. O Juventude, ao meu ver, ele deu mostras logo, desde o início da competição, que não ia. Ele já conseguiu sobreviver na última rodada, disputando com o Grêmio e tal, mas permaneceu na Série A. Mas tu viu claramente, assim, nas primeiras rodadas, que não ia dar para o Juventude. Não, mas só um pouquinho, Ribeiro. Você faz um campeonato brasileiro, você escapa da maneira que escapou, como o Juventude acabou fazendo em 2021. E você já começa o campeonato brasileiro com dificuldades. Olha, você não vai imaginar que um time que quase caiu vai fazer uma campanha no outro ano para ser rebaixado. Mas é que o O Campeonato mínimo Gaúcho... que tu espera é a direção saber entender o que aconteceu no campeonato anterior, né? Mas é que o Campeonato Gaúcho desse ano do Juventude... Já tinha jogado mal, né? Já dava o sinal, ele quase caiu no Campeonato Gaúcho, né? Esse é que foi o erro, né? E aí tu soma uma série de contratações, que foi o que aconteceu com o Juventude. Assim, o Juventude, para mim, entrou nesse Campeonato Brasileiro como um dos times postulantes à queda. Como foi? Eu não esperava que fosse um campeonato tão ruim, tá? Mas era um dos postulantes, especialmente pelo Campeonato Gaúcho, que fez. Para mim, o Juventude, ele consegue escapar ali na reta final no ano anterior, né? Com o Jair Ventura, que chega no meio do caminho e faz um campeonato de recuperação num sistema mais defensivo. Só que não tem como jogar o Campeonato Gaúcho sendo Juventude de uma maneira defensiva. Como é que tu vai enfrentar o Aimoré se retrancando no Novo Hamburgo? Não, aí o Juventude tem que propor, que não é a virtude maior do Jair Ventura. Aí o que o Juventude faz? Contrata o Eduardo Batista, que é o técnico mais ofensivo, que ganha de 3-2 do Grêmio com o Mirassol. Então, toma muito gol, faz muito gol. Só que aí para jogar o Campeonato Brasileiro, como é que o Juventude vai ser ofensivo? Aí tem que ser defensivo de novo. Se não me engano, tá? A derrota do Bragantino foi só uma das várias, né? Empate. Não, essa foi uma derrota. Esse é o retorno. Foi derrota. O Juventude, se não me engano, ele contratou 26 jogadores. É o quadro do rebaixamento, né? Então, assim, Nossa, contrata no desespero. muita coisa. Contrata em quantidade e não se preocupa tanto em qualidade. Aquele tipo de contratação que é o que temos para o momento. E aí tu vai empurrando o campeonato com a barriga. Só que, acaba sendo justo. Só que além das contratações, teve as baixas que foram muito significativas. Também, ele perde o sorriso para o próprio Bragantino. Os melhores, os que se destacaram, embora o Pita tenha jogado, mas os que se destacaram saíram. Não teve o Ricardo Bueno, que foi o pois então, artilheiro. Sabe que o primeiro turno ele encerra, podemos ter imagens do Inter no primeiro turno, né? Mas o Palmeiras já assumindo o protagonismo, né? Tu vê que nós tínhamos aí times como o Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro tidos como os grandes favoritos, tá?
Sim. É óbvio que sempre no início da competição, até o Santos chegou a aparecer lá em cima, né? Isso é bem comum no início de competição. Mas depois Palmeiras, Flamengo, o Atlético sim é que começou a derrapar. O Flamengo teve algumas dificuldades também ao longo da Mas o competição. Palmeiras já de cara, tanto que o primeiro turno encerra, o Inter, vejam só, o Inter terminou o primeiro turno em 7º lugar. 7º. E a 9 pontos do Palmeiras. Manteve essa diferença até o final, né? Sim. 9 pontos. Vocês acham que ali o campeonato já estava decidido? Decidido, eu acho que não, né? Tinha um turno inteiro ainda para o Inter ou outras equipes do futebol brasileiro tentarem tirar do Palmeiras o título nacional. Só que o Palmeiras se mostrava muito sólido, né, dentro do Campeonato Brasileiro, independente do time que entrava em campo, porque dentro do Campeonato Brasileiro até as eliminações nas Copas, o Palmeiras se dividia entre uma competição e outra, e ainda assim o elenco do Palmeiras e a forma como o time do Abel Ferreira jogava dentro do campeonato dava para o Palmeiras perspectivas de que o título viria. E assim, o Palmeiras fez alguns jogos dentro do Campeonato Brasileiro até o fim do primeiro turno, que são resultados, por exemplo, tem uma derrota, né? O Palmeiras ali... Não, o Palmeiras começou perdendo pro pro Ceará na estreia dentro de casa. Dentro de casa. Isso, tem aquela derrota, mas assim, tu lembra daquele jogo que tu pensa, cara, né? Pois é, esse Palmeiras... E aí ele encorpa no segundo turno. A outra mas derrota... esse campeonato teve um detalhe interessante, Carlos, que foi o seguinte. O Palmeiras confirmou aquilo que a gente projetava. Né? O Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo, os times que a gente colocava ali como candidatos ao título. Então, o Palmeiras fez aquilo que estava mais ou menos dentro da nossa projeção. E isso não é desmerecer ninguém, o Palmeiras não teve inimigo, né? O Atlético Mineiro e Flamengo não conseguiram provar aquilo que realmente a gente acreditava que pudessem fazer no Campeonato Brasileiro. Coisa, tá? Então abriu mais o caminho. O Palmeiras foi o Palmeiras, os outros é que não... Tanto que o Inter acabou terminando depois. O Palmeiras teve uma vantagem, né? Porque o Palmeiras, de forma surpreendente, ele cai na Copa do Brasil para o São Paulo cedo. E aí, ao contrário do Flamengo, por exemplo, ele não tinha mais a concomitância. E logo ali adiante o Palmeiras até ia sair da Libertadores também. Mas ele tem uma outra vantagem. Ele começa já com uma vantagem que é ter o Abel Ferreira. Porque o Flamengo vem de Paulo Souza, que era um técnico que não tinha trabalhado ainda no Brasil, e o Galo com o Turco Mohamed, outro treinador que até ganha lá o Mineiro, mas ganhou do Cruzeiro, que era um time da Série B. Então não dava para ter a certeza de como seria esse trabalho. O Palmeiras já estava com o Abel consolidado. Então isso facilitou muito a vida do Palmeiras. Mas o Palmeiras embalou porque ele começou mal o brasileiro. Porque não foi só uma derrota para o Ceará, ele teve empates na sequência também. Sim, é que o ele Palmeiras... teve uma outra derrota em casa para o Atlético Paranaense com reservas. Mas eu acho que isso é depois. Não, é no primeiro turno ainda. Primeiro turno do né? campeonato. Isso. Tu vê, então... Teve recuperação. Mas aí Você não acha que o Palmeiras... O Inter teve 5 empates em sequência no primeiro turno no Campeonato Brasileiro. Você não acha que foi o fato nesses confrontos contra times menores que o Palmeiras fez toda a diferença? Não, eu acho que o Palmeiras foi mais sólido dentro do Campeonato Brasileiro, né? Ele fez enfrentamentos em que, por muitas vezes, ele não conseguia fazer bons jogos, mas conseguia resultado, né? E o Campeonato Brasileiro, ele é um campeonato de quem consegue ter uma regularidade. E por mais que tu não consiga fazer bons jogos, tu trazer para tua casa ou porventura tu, né, conseguir a pontuação é que te dá o título. E o Palmeiras conseguiu isso muitas vezes. A gente não esperava alguns resultados que o Palmeiras consolidou com tranquilidade. Alguns resultados dentro do Campeonato Brasileiro. Então isso acaba, porventura, a ajudar. Para mim, por exemplo, a vitória contra o Inter, que o Palmeiras tem no Campeonato Brasileiro. Quando é que o Flamengo troca pro Dorival? Vocês lembram? Quase virando para o segundo turno, porque o Dorival faz toda a campanha que lidera a Sul-Americana, né, a fase de grupos pelo Ceará. É verdade. E aí depois que ele sai para o... Porque o Flamengo se atrapalhou um pouco com esses jogos de várias competições. O Flamengo, quando quis entrar no campeonato, foi tarde demais. Tarde quando demais. a coisa se organizou mais para o lado do Flamengo, ele não teve tempo suficiente para reagir. Ele trocou de técnico em 9 de junho. Tu pega ali que é a reta final do Campeonato Brasileiro, que é quando a coisa já está Com encorpada. outras competições pela frente. Não, o Flamengo não abriu mão das Copas, né? Claro, O Flamengo foi forte nas Copas, não à toa que conquistou elas. Por isso que eu insisto, o campeonato do Palmeiras foi sem ninguém, com todo o respeito aos demais.
Ele é um pouco diferente, na minha visão, do Campeonato Brasileiro, que o Inter é vice-campeão. Exatamente, Que é exatamente. um campeonato que o Internacional pega esse embalo sozinho, Exatamente. dos outros clubes focados nas Copas, e aí no final, quando esses clubes não estão mais lá com tanta força, aí eles revertem e tem mais força que o Inter para ser campeão. Nesse caso específico, o Palmeiras foi perdendo as Copas, foi focando só no Campeonato Brasileiro, e aí o Inter foi até o Melgar lá, por exemplo, tentando a Copa Sul-Americana. Então, mas tu vê o cai. Internacional, mas o Inter não tinha nem as Copas, era uma vantagem. Não, mas que o Inter teve tinha. a Copa Sul-Americana até o Melgar. Mas depois E o olha Inter... a força que o Inter faz no Melgar, por exemplo. E né? depois que o Inter focou no Campeonato Brasileiro, a campanha melhorou. Isso também tem que ser levado em consideração, né, Ribeiro? Por quê? Tu acha que tu jogar uma competição é a mesma coisa que jogar 3 ao mesmo tempo? Não, eu acho que você não pode utilizar a Sul-Americana para amenizar o primeiro turno, o início do brasileiro para o Inter, porque o Inter pegou na Sul-Americana só mamãozinho com Só açúcar. que o Medina, ele destruiu ali o primeiro turno da fase de grupos da Sul-Americana, né? O Inter teve dificuldades, mas Claro, pelo o próprio Mano Inter. o Mano teve que chegar para garantir a classificação do Isso. Inter na Copa Sul-Americana. Mas eu tenho um exemplo, Ribeiro. Eu tenho um exemplo para te dar. Diga mais a respeito Não, disso. eu tenho um exemplo de que você não pode jogar várias competições se você não tem um elenco de qualidade para jogar essas competições. O Fortaleza, por exemplo. O Fortaleza, ele estava na Copa Libertadores da América e ele foi até as oitavas de final da competição, por exemplo, contra o Estudiantes. E aí, quando ele está praticamente caindo no Campeonato Brasileiro, a direção do Fortaleza segura o Vojvoda, ele sai da competição, ele volta a focar única e exclusivamente no Campeonato Brasileiro e aí ele se recupera. Não à toa que ele vai para uma competição internacional no próximo ano. Ou seja, assim, quando tu não tem um elenco, quando tu não está forte o suficiente para garantir, aí não tem o que fazer. Para nós que somos apaixonados por pão e futebol, chegou a hora do gol do dia no oferecimento da Marquespan. No balanço da temporada 2022, dá para afirmar que o Inter acertou nas contratações, mas a direção colorada também cometeu alguns equívocos. Wesley Moraes, lembram deles? Está nessa lista dos que não deram muito certo. O centroavante disputou 21 jogos e marcou apenas 2. O último foi pela Copa Sul-Americana lá no Equador. Confira aí. E esse foi um belo gol, né? O abraço especial de hoje vai para um grande parceiro da Marquespan, que está sempre ligado aqui nos Donos da Bola. O Mercado Conquista de Caxias do Sul. Os donos são o Elias, que é coloradaço, e o Paulo e o Ulisses, que são gremistas. Grande abraço, Elias. Alô, Paulo. Aí, Ulisses, do Mercado Conquista de Caxias do Sul. Então tá, meu caro Diogo Rossi. Então, vem para mim e diz, o Mano Menezes poderia dar uma tirada a mais, tirar um pouquinho mais do Inter no primeiro turno do Campeonato Brasileiro? Ô, Diogo! No primeiro turno, eu não sei se ele conseguiria. Até porque ele estava em formação do time, da ideia, né, do Internacional. Então, acho que não ficou assim tão claro para mim que no primeiro turno ele ainda tinha essa capacidade. No segundo turno, aí ele fez o que podia, né? Fez o que podia, fez o que precisava, e eu acho que o Inter não tinha, inclusive, um elenco suficiente para ser campeão brasileiro. Eu não consigo colocar na conta do Mano, né, que o Inter não tenha brigado mais forte no Campeonato Brasileiro porque fez um primeiro turno instável na competição. Para quem vocês foi o grande destaque do Inter no Campeonato Brasileiro? No individual, um jogador, assim, isso aí. eu considerei o Wanderson, apesar Por quê? de ter vários jogadores. O Wanderson, no final, ficou disputando posição com o Pedro Henrique. Teve a lesão, mas ele chega até com uma expectativa maior de ser o garçom, né, de ser o jogador do lado do campo que vai dar assistências, e de repente ele vira um dos artilheiros do Inter em determinado momento. E é o cara do drible e um ponta que faltava ao Inter, né? Durante muito tempo o Inter tentou revelar jogadores até, Peglo, Caio Vidal, nenhum deles dá certo. E aí chega o Wanderson e finalmente o torcedor colorado observa assim, pô, agora esse é um driblador, o cara que faz a jogada diferente, faz acontecer. Tu concorda, Daniel?
Concordo, mas eu ampliaria um pouco mais. Concordo, mas discordo. Eu concordo, mas não. Concordo, mas não. Agora o Calvin disse, vai estrear no Donos da Bola, ele vai concordo, tomar um pau pro Dani. Concordo, mas ampliaria. Ah. O que é preciso dizer ao telespectador, na verdade não precisaria dizer que ampliar é diferente de discordar, não é mesmo? Perfeito. Então tá. Acha? Além do Wanderson, é que o Inter teve momentos em que o Depena foi o jogador a destaque, depois o Wanderson, né, ou antes o Wanderson, o Pedro Henrique apareceu depois se destacando, o Vitão terminou Alan bem a temporada. Patrick. Alan Patrick, quando teve fôlego, né? Quando teve fôlego, ele foi muito bem. Né? Então foram jogadores O que... Maurício na finaleira O talvez tenha sido Maurício um grande foi quem cresceu jogador, no né? final Eu vou dizer também. pra mim quem foi o destaque e pra mim prova porque o Inter não tinha, não é capacidade, mas condições de ser campeão brasileiro contra o Palmeiras naquele momento. Por quê? Pra mim o destaque foi o Gabriel, o Rufi. E eu explico. Também. Porque Boa ele foi lembrança. um Agora só um pouquinho, só um pouquinho. O Gabriel, inclusive, Posso falar? foi Tu já falou no cobrado porque foi expulso do jogo contra o Melgar. Foi ou não foi? Não, foi por Eu causa acho da que ele expulsão depois dele, cresce, inclusive. como o time cresce, ele cresce também. Só que aí a gente tá falando do Brasileirão, né? Não da Copa Sul-Americana, né? Também, mas aqui. Isso. Pra mim, ele foi extremamente importante porque ele era uma peça fundamental do elenco do Internacional que o Inter não tinha um substituto. Tanto que o Inter teve que improvisar o Johnny, por exemplo, naquela função. O Dourado, que a gente viu antes ali, que fez o gol do dia da Marquespan, era um jogador para essa função que o Mano recupera, o Inter vende e aí coloca o Gabriel. O Gabriel, ele faz parte de um mecanismo de meio-campo do Inter que funcionou muito bem e o Inter não tinha esse substituto. Tanto que o Inter tem dificuldade, inclusive, de encontrar uma opção, para colocar ali. No elenco, e eu não estou falando nem no mercado de transferências, eu estou falando no próprio elenco. E O Inter teve que improvisar. na reta final, o Mano começa a utilizar até o Dourado mais adiantado, porque verdade. o Gabriel já estava jogando muita bola. É verdade. Isso acho que foi a primeira vez que foi contra o Independiente. Não, teve um na jogo que o Sul-Americana. Dourado fez aquela função do Johnny, do Edenilson, marcando aberto pelo lado direito. Isso aí. Completamente deslocado. Mas eu acho que o Gabriel começa a jogar muito mais quando sai Edenilson do time. E entra Johnny e Maurício. Eu acho que E me parece que coincide, eu acho que aí- pelo acho menos, que aí tu tá com o querendo- melhor momento da equipe. eu acho que aí tu está querendo, na verdade, fazer uma crítica pro Edenilson. E eu entendo e Pareceu respeito. isso? Pareceu Não, mas uma crítica. isso aí é com o Pareceu Calvin, uma né? crítica pro Edenilson. Tu tem um ajudante aqui, um aliado, o Calvin. Mas assim, o Gabriel fala por si só. A maior prova de que quando ele se lesiona no Campeonato Brasileiro, a lesão dele é catastrófica para todo mundo. Porque no próprio vestiário do Inter, a gente vai lembrar como é que era a cara dos jogadores, como é que era a perspectiva. Porque assim, o Inter teve que improvisar no Campeonato Brasileiro na função do Gabriel. Tanto que lá no final do campeonato, o Inter traz o Matheus Dias, que é da base, dá uma chance para tentar colocar. Que é segundo volante na base. Exato. Então, o assim, Inter está até pra hoje mim, atrás de um volante para substituir o Gabriel, né? Pra mim, o jogador tamanho do fundamental. tamanho do problema é esse aí. Pra mim, o jogador fundamental foi o Gabriel. Por No quê? Campeonato Brasileiro. Porque tu tem uma Não, mas certa parei, admiração. o Diogo Rossi explicou 40 minutos sobre o gol e tu perguntou por quê de Não, eu novo. digo, não, é que tu não deixou molhar o bico, Ah, então tá. entendeu? Não, Eu digo, por que esta preferência saliente? Já que, como eu e o Danielzinho citamos aqui, principalmente, o Inter teve vários jogadores. O Calvin falou, a cada E etapa o Inter teve um destaque. É que assim, mas não, o senhor Diogo só quer tu falar tá- do Rufi. Não é que tu tá, talvez é que tu tá usando o ponto e tá com alguma coisa que tá incomodando teu ouvido, tu não tá escutando muito bem. Isso me pareceu né? uma crítica. Mas é que é o seguinte, foi o que eu disse, as outras funções, as outras posições, o Inter tinha substitutos, tanto que o Calvin elogiou o Wanderson e tu acabou de dizer, ele ficou na reserva pro Pedro Henrique no final. A gente não sentiu falta do Wanderson quando ele não estava, porque o Pedro Henrique entrou e substituiu no mecanismo do Só não sentimos falta porque entrou bem, né? Pois é, mas o Inter tinha opções. E o Gabriel? Que o Inter não tinha nenhuma opção. Qual era a opção Tinha que o Inter até tem? a saída do Rodrigo Dourado, né? Pois é, mas o Rodrigo Dourado saiu lá no início. E o Lisieiro nunca foi um primeiro... Não, e o Mano tentou refazer um Lisieiro, que aliás jogou muito bem contra o Flamengo lá no Maracanã, né? Não vamos esquecer. Quando o Inter estava cheio de problemas, o Lisieiro teve que jogar lá no Maracanã e jogou muito bem. Diria um amigo meu que uma hora ele teria que jogar bem, né? Uma hora ele Mas teria a maior que... prova é que ele era insuficiente que o Inter mandou embora, né? Pois é. Esse é que foi o grande detalhe. Pois E aí prova o quanto o grupo do Inter é incompleto, né?
E o quanto vocês estão Então, concordando mas comigo. Muito vocês, obrigado. só um pouquinho. Então, vocês estão aliviando o Mano Menezes, é isso? Não. Ele não pode Não, ser eu tô cobrado. aliviando, eu Vocês tô acham aliviando que o ele Mano tirou o máximo que foi possível Não, desse time? eu acho que mas dentro isso- dos elencos... No Campeonato Brasileiro, o Inter fez uma campanha, mas muito acima das expectativas. Muito. Tu quer a situação mais evidente do que essa? Mesmo com os reforços, porque antes até quando o Medina ainda era o treinador, se falava, mas esse Inter aí até a zona do rebaixamento tem que se cuidar. Beleza, reforçou, contratou gente aí com qualidade. Ainda assim, o Inter era visto abaixo de Flamengo, de Palmeiras, de Galo, de Corinthians. Era ali perto talvez do São Paulo, ali uma sexta, sétima posição. E o Inter termina em segundo. Se alguém chegasse antes do Campeonato Brasileiro e dissesse o Inter será o segundo da competição, seria um dos maiores absurdos da história. Tu acha? Mas não há dúvida. Como é que vai acreditar que o Inter, depois de tudo que aconteceu, vai terminar Claro, o Campeonato depois da Brasileiro eliminação pro Globo, na perdeu segunda o Gauchão, colocação? a única coisa que eu não... Então eu tenho muito mais para isentar o Mano do que ver qualquer responsabilidade dele em, de repente, o fato do Inter não ter conquistado o campeonato. injustiça- Não ter conquistado o campeonato é algo absolutamente normal. Ter terminado em segunda é que não foi. Mas justiça seja feita. O Mano Menezes foi para lá de elogiado, né? Foi, o trabalho dele foi, inclusive pela torcida, foi exaltado o trabalho Tanto do que o Mano Inter Menezes. renova o contrato dele antes de acabar o campeonato, né? Mas eu estou tentando. É que tá. Às vezes a gente tem uma. Eu confesso que eu tenho uma certa dificuldade. O Ribeiro há pouco fez a pergunta para o Diogo Rossi, a não ser que eu tenha escutado algo diferente. Muitos torcedores do Inter diziam que o Mano poderia ter feito mais no primeiro turno. Não. Aí o trabalho foi exaltado por todos, mas eu estou tentando entender. O cara disse que poderia ter feito mais. E Deixa foi eu te falar exaltado. assim, tu vê, e me estranha tu falar isso porque tu foi engenheiro. Tá. Não E um fui cara engenheiro. que estudou engenharia é bom de matemática. Ele tentou, Tá? não deu. É bom de Não, matemática. estou debatendo futebol, Então, não assim, ó, estou fazendo cálculo Não, aqui. mas tu vai entender. Como eu digo assim, ó, Matemática é ciência exata, quando tu futebol não fala é. assim, ó, Não tem vem me enrolar. muitos torcedores, tu não sabe qual é o percentual que eu tô falando. Tem torcedor, tu não sabe qual é o percentual. Uma boa parte Na da tua torcida bolha, achou que daqui a pouco poderia ser mais. Mas Mas a baseado grande no que parte que tu exaltou. diz boa É base da tão torcida? difícil pra ti entender isso, Mas Danielzinho. baseado no que tu chega aqui e diz, não, boa parte da torcida. Tu conversou com boa parte da Parabéns. torcida? Olha, a gente acompanha, a gente enquetes aqui, a interatividade da Bandeirades, Ribeiro, entendeu? eu quero te parabenizar. O quê? Conseguiu criar um factoide no programa que não existiu Não nunca em existiu, lugar é impressionante, nenhum. cara. A torcida do Inter, eu tenho certeza absoluta, torcedor do Inter que está assistindo o Donos da Bola nesse momento, você está agraciado, você está feliz com o Campeonato tipo Brasileiro que choro. o Mano fez, mas o Ribeiro Neto, ele quer colocar em você uma culpa ou uma responsabilidade de que o Mano poderia ter feito mais. Não, eu estou perguntando. pouquinho, eu estou Ribeiro, para. Hoje a minha função aqui como apresentador é questionar. Tá, mas vamos instigar indagar, coisas reais. promover o debate. Vamos instigar coisas reais. O torcedor do Inter acabou o Campeonato Brasileiro feliz. Mas isso eu falei agora há pouco. Tu te decide, então. Não. Tu quer um Campeonato Brasileiro feliz e real do torcedor ou do torcedor que criticou o Mano Menezes? Não teve isso, Ribeiro. Só um pouquinho. Espera aí um pouquinho. Ai, meu Deus do céu. Finaleira de ano, as pessoas ficam assim. Tu acha que o Mano Menezes... Porque quando o Inter é eliminado da Sul-Americana... Tá, Ribeiro, sim. nós estamos falando do o Campeonato Inter- Só um pouquinho, Brasileiro. Só um pouquinho. Vem ele Tu- com a sua. Ó, tu- o mote aqui, tá todo o roteiro. Retrospectiva Brasileirão. Aí se monta todo o programa na Retrospectiva Brasileirão. Nós estamos com as teses da Retrospectiva Brasileirão. E o Ribeiro, pela milésima vez, volta para a Sul-Americana para querer Eu te entendi. provar que uma parte da torcida do Inter fez críticas ao trabalho do Mano Menezes. Eu entendi. Aí é brabo. Tu quer criar uma marca de que o Mano Menezes não fez um bom trabalho em Não, 2022. pelo Parabéns, contrário, Ribeiro. pelo Tu vai contrário. conseguir. Você não vai colocar palavras na minha boca. Tu seu tá Diogo. criticando o Mano pelo Não, Brasileirão pelo que ele fez? contrário, eu estou indagando vocês Não, a Ribeiro, respeito do Ribeiro. tema. Não, mas Nós sabemos Só a intenção que- da pergunta, só que Ribeiro. vocês não vão mentir aqui. Tá, mas a Ribeiro, cara indagação, dura pra pessoas. mas a Quando indagação o Inter- vem com a afirmação de que boa parte da torcida É, não boa, gostou Calvin, do boa. primeiro turno do Mano. Vou dizer por quê. Porque o argumento... É. Quando é que é, em que momento do Campeonato Brasileiro, me ajuda aí, Pedrinho, em que momento do Campeonato Brasileiro vai o Inter tentar é criar uma eliminado situação da pra provar Copa peso. Sul-Americana? Como Tá, é que mas é? isso não é o Campeonato Brasileiro? Ou é a Que Sul-Americana? momento do Campeonato Brasileiro o Inter é eliminado da Sul-Americana? Hein?
Tá, meu amigo, tu te lembra que o Nesse Inter momento fez? que o Inter cai em casa para o Melgar, Sim. quem é questionado? Todo o estádio Beira-Rio é questionado, Tá, só um pouquinho. inclusive o seu Tá, Mano mas Menezes. isso já é segundo turno. Isso já é segundo turno porque o primeiro jogo pós é o Inter goleando o Tu Fluminense. te lembra 3 a quem 0. foram os mais questionados? Após Segunda Foi na rodada do segunda retorno. Tyson e rodada do Edenilson. retorno. Então, Não. segundo turno. Então, o que eu quero dizer para vocês Então é o quem que seguinte... questionou o primeiro turno aí? Mas quem questiona não sou eu, é uma parte da torcida que achou. Não, a Depois, boa parte da torcida. o Inter- Agora já Boa diminuiu, parte- já diminuiu. Ribeiro, O pessoal torcedor começou a do participar Inter da interatividade, acha, já por diminuiu. exemplo, o torcedor do Inter acha, por exemplo, que o Inter empatou demais no primeiro turno. Tá, só um pouquinho, Ribeiro. O Inter é Foram eliminado. 5 empates. Pia, não O vi Inter essa é galera eliminado aí. do campeonato da Copa Sul-Americana. E eu fui ao Beira-Rio no jogo posterior, que foi contra o Fluminense. Tu foi ao Beira-Rio fazer o Beira-Rio. quê no Beira-Rio? Tava lá. Eu sempre vou ao Beira-Rio, eu adoro o Beira-Rio. Ah, Eu estava no estádio Beira-Rio e eu fui lá para ver o time do Fernando Diniz, que era a sensação do Campeonato então Brasileiro. tu não foi por causa do Inter. Do Inter, tu foi Sim, por causa o do Inter eu vejo Fluminense. sempre, né? Então... Não, é que o jogo não foi porque boa parte da torcida Não do Inter deixou. achava que o trabalho do Mano era Aí, bom. seu Ribeiro Neto, o ele foi ver o Internacional, Fluminense. Internacional faz o seguinte, ele pega o Fernando Diniz, assim, o Mano Menezes, ó, embrulha o Fluminense e goleia o Fluminense no Beira-Rio. E, aliás, poderia ter sido mais. Pois é, então, Ribeiro, para de tentar colocar no Mano uma pecha de que ele fez um campeonato brasileiro que poderia ter feito mais. Não poderia. Eu acho que ele fez o suficiente. E vou dizer mais, Não, esse Não, jogo... ele Não, fez não, ele mais. fez Vou dizer mais. mais, e vou Não, dizer não, mais. Ribeiro, ele Esse fez jogo- mais do que poderia fazer. Esse jogo citado... É que tu tratar assim, ó, ele fez o suficiente. É como se fosse assim, ó. Com o que tinha na mão, não fez mais nada que obrigação. E não foi Quem isso, é que cara. falou isso? Ele, tu Não, acabou senhor. de dizer isso. Não, Não, senhor. o suficiente seria Eu o Inter terminar em alô, sexto. Alô, departamento Aqui- comercial. aqui sim. Por O favor, vamos vender para aqueles que fabricam cotonete, entendeu? Que o o Calvin pessoal tá- tá precisando tu é aqui, melhor do entendeu? que Campeonato É, brasileiro, isso. campeonato brasileiro suficiente do Inter, sexto lugar. O Inter termina em sexto lugar e o Mano Menezes fez um campeonato suficiente. Não, o Inter terminou em segundo, ele fez acima da expectativa. Aqui o Calvin tem uma razão só para ponderar, tá? Que é a seguinte, quando o Campeonato Brasileiro começa, boa parte da torcida, aí sim, imaginava que o Inter poderia brigar para não cair. Era- Mas era aí os era lá no 45 começo pontos, do Campeonato Brasileiro, Claro. com Medina e tudo mais, sem os reforços. tá Aqui bem. o senhor não vai criticar o O Mano Ribeiro Menezes. Neto foi o único cara a dizer que o Inter perdeu o Campeonato Brasileiro. É incrível. Ele não fez uma campanha que superou a expectativa. Parabéns, mano. Ele perdeu o Campeonato Só um Brasileiro. pouquinho. Quer dizer, ele jogou um campeonato que ele tinha totais condições de ganhar e perdeu porque eu vou falar o com uma treinador pessoa, não vou conseguiu perguntar fazer pra o uma- Inter ser o Vou campeão. perguntar para uma pessoa que é lúcida. Ô, Calvin, o Inter ganhou o Campeonato Brasileiro? Não, não. Bom, quando uma pessoa não ganha alguma coisa, o que, que acontece? Ela não ganha. E o que, que é não ganhar? Perder? Quer chegar nessa conclusão? Mas é tão lógico. Então o Internacional perdeu o Campeonato Brasileiro, Daniel Oliveira. Não, para aí, tu tá tentando Não, justificar a peraí, tua por tese. quê? Olha que esse jogo de palavras, Vem cá, ainda perdeu o só um pouquinho. campeonato. O Campeonato Brasileiro, pra ti, do Internacional, superou a expectativa? Superou. Então o Inter não perdeu o Campeonato Brasileiro. Próximo assunto. Não, são Não, coisas próximo separadas. assunto, vamos São lá. coisas separadas. Vamos Então, lá. então o Inter ganhou o Campeonato Brasileiro. Ah, Ribeiro, tu entendeu o que eu quis falar, né? Dentro daquilo que a gente promoveu antes do início do Campeonato Brasileiro, das perspectivas que a gente almejava, eu acho que o Inter sai vencedor do campeonato. Bom, já voltamos para o Internacional, para o Palmeiras, Flamengo e a desagência. Aqui o negócio é o seguinte. Daqui a pouco tem break, né? O Juventude não terminou. Sabia que o Juventude terminou o turno inteiro sem vencer uma partida sequer? É mesmo? É muito forte isso, cara. Será que foi por isso que caiu? Eu tenho uma leve impressão, né, cara? Que coisa Tá impressionante. te né? parecendo? Me pareceu. E sabe que nem em casa, né, com o fator local, o Juventude conseguiu se impor, né? Aí era onde a gente esperava que o Juventude pudesse fazer alguma coisa no campeonato, né? Essa imagem é do estádio Alfredo Jaconi. É isso aí. Mais uma imagem do Alfredo Jaconi. Me diz onde é que está o fator local aí. Tu tá diz fazendo onde é que- uma crítica à torcida do Juventude, é isso? Não, Aquilo? estou elogiando o grande comparecimento da torcida do Juventude do estádio Alfredo Jaconi. Ficaram fora do estádio, porque dentro não tinha ninguém.
Isso me O fator pareceu uma local crítica. teve o Juventude, foi ter agora na finaleira. Vamos lembrar uma coisa Mas o sobre local não Juventude. é só a torcida, né, cara? São Não, o as fator referências local do tem que ter a campo torcida. e tal. O principal do fator local é a torcida. Basta ver o campeonato brasileiro na pandemia, o que foi. Com o estádio fechado, sem presença de público, o fator local perdeu força, velho. O fator local é a presença do torcedor. O resto, velho, nem faz parte do Tem contexto. uma coisa importante sobre o Juventude que eu acho que ele fez hora extra no Brasileirão 2022, né? Em 2021 a expectativa era da queda dele, né? Inclusive, se a gente para analisar o Campeonato Brasileiro do Juventude, que acabou não caindo, né? Ele não cai na última rodada, era ele ou o Grêmio. Fez hora extra no Brasileirão de 2022. O Juventude. Uma pena, é verdade, machuca dizer isso para o nosso telespectador da Serra Gaúcha, mas o Juventude já era para ter jogado em 22 a Série B do Campeonato Brasileiro. Talvez até junto com o Grêmio, por exemplo, né? Que também não fez por merecer permanecer na elite em 21, né? Para 22. O Juventude, infelizmente, né, não merecia, caiu e agora tomara que em 23 consiga fazer um Campeonato Brasileiro da Série B, né, mais consistente, volte, aí sim retome as suas condições. Eu acho que é isso. Do Juventude, assim, uma equipe que fez hora extra no Brasileirão. Parabéns para o Juventude. Depois do intervalo comercial, break, nós vamos falar sobre quem foi destaque, porque alguns nomes ficaram salientes na reta final do Campeonato Brasileiro e no próprio Internacional, né? E tem muito mais. Já voltamos! Tamo de volta! Daqui a pouco eu quero saber desse elenco fantástico. Danielzinho,
Calvin, Diogo Rossi, Se boa parte de qual torcida vai no... se boa parte da torcida do Palmeiras teve alguma dúvida a respeito do título. Mas antes, vamos resolver os nossos problemas, né? O Rio Grande resolve, ou não é, Jefferson? É isso aí, Ribeiro Neto, mestre Ribeiro Neto. Um recado para o meu amigo Mano Menezes. Torcida colorada te ama, te ama. Ó, o ano novo tá chegando, o ano novo tá aí. E qual? Qual seria teu desejo? Acabar com as dívidas, ficar rico. Pois é, um dos maiores sonhos de todos os endividados. Mas com a Rio Grande Resolve, o sonho de sair da lista dos endividados pode se tornar realidade. Quer saber por quê? Porque somos a maior assessoria do estado do Rio Grande do Sul. Contamos com uma equipe de especialistas que estão dispostos a conseguir a melhor negociação para você começar o seu 2023 sem dívidas. Então, se você tem uma dívida bancária, daquele financiamento do veículo, cartão de crédito, empréstimo bancário ou limite do cheque especial e sonha em poder reduzir o valor das suas dívidas, ligue ou mande aquele joinha para o nosso WhatsApp 51 99 619 7350 que estamos te esperando para negociar sua dívida com total segurança. Rio Grande Resolve. Resolvendo problemas financeiros. Ribeiro Neto. Uma boa parte da população irá resolver os seus problemas, porque o Rio Grande resolve, é ou não é? Olha aqui, ó, a produção, aqui, agora eu vou metendo da produção, né? Porque senão eu fico só aqui me expondo, né? Você fica criando factoides com boa parte da torcida. Boa parte. Boa parte da produção quer saber, o Palmeiras era o melhor time mesmo ou ele só foi o melhor time da competição? Não, o Palmeiras foi o melhor elenco do Campeonato Brasileiro, por isso que ele foi campeão. Tá, mas aí tu não respondeu uma coisa nem outra. Não era o melhor, mas era um dos melhores. Tu respondeu as duas sem responder. Vou fazer uma crítica a boa parte da produção. Ah, perfeito. Campeonato Brasileiro tu não ganha com um bom time, tu ganha com um bom elenco. E o Palmeiras tinha um bom elenco. Mas o Flamengo também. Mas não era o melhor. Nesse ponto eu ainda tenho dúvida se o Palmeiras tinha o melhor elenco. Não, melhor acho que não, mas tinha um bom elenco. Eu questiono, eu estou levando em consideração que o Palmeiras ficou sem adversário. Fosse o Flamengo do Dorival Júnior desde a primeira rodada. Aí a coisa poderia ser diferente. Não sei se o Palmeiras... Aí entra o C, né? Mas é que enfim, né? O Palmeiras tem um belo elenco, Jogou o Campeonato Brasileiro. Eu não quero desmerecer o título do Palmeiras. Sozinho. Não está aparecendo isso. Boa parte, sim. Mas porque Atlético e Flamengo não fizeram frente. Mas o que eu entendo que o Palmeiras tinha um elenco significativo para ganhar esse campeonato, assim, em qualidade técnica. Sim, obviamente que os outros também tinham, talvez até o Flamengo tenha um elenco melhor, né, do que o Palmeiras. Só que o Flamengo teve que se dividir entre as competições. E o título foi justo, que o Palmeiras jogou no Campeonato Brasileiro, pelo amor de Deus. Mas teve um momento em que o Flamengo, o Dorival começou a revezar elenco e aí ele utilizava aquele time B, né, o time reserva no Campeonato Brasileiro e o aproveitamento foi ótimo. O Palmeiras era um dos, tá, Ribeiro? E ele não tem culpa da dificuldade que os outros tiveram no campeonato. Ele fez o que tinha que fazer. E atendeu aquilo que realmente se projetava que fosse acontecer. Para mim é meio que nem a Argentina na mérito. Copa do Mundo. Não, a Argentina teve um time ruim que foi crescendo, ganhando confiança e que tinha um grande jogador. Não obrigatoriamente era a melhor seleção da Copa, mas se ajeitou a ponto de competir dentro do torneio para ser campeão. E a grande marca desse Palmeiras do Abel Ferreira foi ele foi perder um jogo fora de casa para o Inter, na última rodada do Campeonato Brasileiro. Isso. Senão ele terminaria o Brasileirão sem perder jogos como visitante, que é mais difícil. Isso é verdade, Parabéns. Boa parte do programa concorda que o Palmeiras era o melhor time. Não. Só tu não. Eu só que não. Eu acho que o Flamengo tem o melhor grupo e o Flamengo tem o melhor time. Mas não mostrou no Campeonato Brasileiro. Não mostrou por quê? Por que não mostrou? Quem está desmerecendo o título do Palmeiras Eu não estou desmerecendo a pergunta da produção. A produção está perguntando, rapaz. Mas tu tá briga dando com a opinião, produção. rapaz. A gente tá a brigando. produção perguntou e eu estou respondendo na minha humilde opinião. O Flamengo, que ganhou a Copa do Brasil, que ganhou a Libertadores da América. Tá, e daí? Ele teve que fazer opção.
E Não, aí, ele ao não fez desfocar, opção, Ribeiro. ele fez a opção pelas Copas. E aí desfocou no Campeonato Brasileiro. Mas o Calvi acabou de dizer que mesmo Meu assim, Deus com um do time céu. alternativo, fez uma competição. Então, mas não é o suficiente para disputar o Sim, título, mas aí meu é a qualidade bruxo. do adversário, né? O Palmeiras já estava na frente antes. Ou tu quer tirar os pontos do Palmeiras agora? Não, mas eu quero saber o seguinte, o Flamengo focado na competição, Calvin Correa, com os seus jogadores. Era um candidato como era o Palmeiras, Ribeiro. Não poderia ter encostado no Palmeiras? Com o Dorival Júnior. Sem o Paulo Souza, porque o Flamengo começa com o Paulo Souza e ali ele já perde vários pontos. Depois ele vai verdade. recuperar com o Dorival Júnior até com o time reserva. Acho até que o time reserva do Flamengo tem mais qualidade, só que o Palmeiras utilizou também menos reservas do que o Flamengo, boa parte do Campeonato Calvin, Brasileiro. me tira uma dúvida. O Paulo Souza caiu pela trajetória do Flamengo no Campeonato Brasileiro, né? É pelo todo, né? Ele já cai porque ele perde a Ele final do perdeu o Carioca para o Abel estadual Braga pro no Fluminense. Fluminense. Instantinho, por favor, Não, Calvin. ele perde já na derrota para o Fluminense na final do Campeonato Carioca. E aí, E aí? E ele, Tem o e Campeonato ele inventa Brasileiro. muito, ele Ou faz várias seja- escalações do Everton Ribeiro de lateral esquerdo, ala esquerdo. ou seja, ele não focou nas Copas, ele foi mal também em alguns jogos do Brasileiro, por isso que ele Ribeiro, caiu. eu vou dizer uma coisa. Acho que amanhã tu não vai voltar na apresentação do dono da Não, bola. mas nem quero, viu? Eu quero falar, sabe do quê? Põe aí, ô Pedro Ah, não Inter. quer? Não quer. é melhor. Tá gravado não. isso aí, hein? É melhor. Põe aí, olha aqui, ó. Tu, me falaram, Diogo, que tu, segundo o Cássio e o próprio Sueco, tu é o cara que dá uma grande repercussão, porque os teus palpites, meio que alternativos, são certeiros, né? Então você que está aí, sabe, né? Você cadastra no cupom, tá aqui, ó, DONOSTV, né? E tenha 20% a mais do valor. A KTO tem o quê? Tem NBA também, né? Tem tudo, que é né? campeonato, né? Tem NBA, tem os campeonatos europeus. Aliás, estamos voltando com os campeonatos europeus, a NFL. Tem esportes, para quem gosta. Sério? Tem tênis, para quem gosta de tênis. Tem várias opções na KTO. Lembrando, né? KTO não tem aplicativo, só tem site. Isso aí. Então vai lá, usa o código DONOSTV. Como é que tu conseguiu destaque apostando em escanteios? No Campeonato Brasileiro, seu Ribeiro Neto, por exemplo, né, existe uma métrica, uma média, porque os times têm padrões dentro e fora de casa. O Sueco que me perdoe, né, mas quando o Campeonato Brasileiro voltar, a gente vai ter que deixar ele pelado, né, de novo. Tem muito atacante ruim também que chuta em cima do marcador. Perdedor Também de tem- gol, o que mais por tem? isso. Eu, se fosse o Sueco, fazia uma odd para perdedores de gol. Aí eu KTO ia me especial consagrar. do Ribeiro. É. Fulano vai perder um gol. Isso aí. Então, assim, tu vai pelar o Sueco, claro, porque vai acontecer eu sempre. sou os Na perdedores tua de gol, tese. né? Não, tem ali em alguns campeonatos a odd de chutes, independente se é no gol ou pra fora. Então ali tu pega os caras que mais gostam de perder gol na tua tese e bota lá Só mais a de 1,5 maioria. em chute, mais de 2,5 em chutes. A maioria, né? E daí os caras vão ficar chutando. Aliás, vão fazendo a Argentina, se depender... Eu estava me lembrando um vídeo que tá rodando. Calma, Se Ribeiro dependesse do Lautaro Martins, meu Deus do céu. Tu é um bandido, hein, cara? KTO, cadastre o cupom DONOSTV e tenha 20% a mais do valor da aposta. Então, que beleza. Alô, Cássio. Alô, Sueco. Deixa Aquele teu abraço. celular ligado aí. É isso aí. Daqui a pouco tem Vai uma tocar. mensagenzinha bem carinhosa pra ti aí. Vai tocar. O Fernando Diniz é um técnico que eu me surpreendo com ele tem uma como é que eu vou dizer assim? Puxa que eu tô ficando nervoso. Pedro. Não é que a grande parte da imprensa, incluindo a do Rio Grande do Sul, especialmente entre os mais jovens, ama o Fernando Diniz. Me pareceu O uma cara não ganha absolutamente nada. Tem um time que insiste em jogar com aquela saidinha de trás que entrega um gol por jogo. Por que vocês queriam? De fato, eu acho que realmente o Fernando Diniz é muito culpado de não ter ganho esse campeonato brasileiro. Assim como o Mano, né? Cris Silva, o capitão Moldávia, na lateral esquerda. Com o zagueiro Manuel, que ele inclusive ensinou a sair jogando, né? O Manuel já tá acabado, não tem mais por que jogar em time grande. De repente, o Manuel fazendo saída de bola, fazendo gol, que os caras chamaram de gol de Lukaku, girando sobre a defesa do Botafogo. Mas é ruim o trabalho do Diniz.
Eu acho que o Ribeiro... Não é, eu não disse isso. Não é, Veja é como que tu tu- interpreta mal. Esta Eu não disse ruim. definitivamente Eu estou não é uma tarde muito feliz do Eu Ribeiro estou Neto. Tenho questionando percebido a isso. adoração que vocês têm Sim, por ele. é que tradicionalmente, assim, não sei se tu sabe, tu tem muito mais experiência que eu, então tu sabe. Eu diria porque eu sou mais velho, né, cara? Futebol também é um esporte em que tu precisa gostar de ver o esporte, né? Não, e eu tu não sou o cara precisa... que mais gosto de ver jogo bom. Isso, o Fernando Diniz, Mas ele me irrita um pouco por isso que a assiste teimosia. Fernando Diniz, ele implementa isso, né? Mas aí tu Futebol tem que- bonito, Não é. bom de assistir. Deixa eu te falar uma coisa. A É que tem Espanha- uma, mas tem tem uma ganhado boa também, né? parte, A Espanha tem da uma Copa- boa parte da imprensa da gaúcha imprensa. e da imprensa, como de maneira geral, que futebol é o resultado, né? Não importa como joga. E isso me pareceu uma crítica. Então, por isso que o Fernando Diniz ele Tá, mas assim, é o- odiado. Eu acho Aí que não essa tem que discussão, ganhar. essa Também. Não, discussão ele é também tem que interessante. ganhar, só que ele Também. está mais perto de ganhar jogando um futebol que tem desempenho, que é o caso dele, do que de qualquer jeito, não acha? Tá bem. O que é, Tu Daniel? tu acha mais próximo de tu atingir o resultado jogando bonito ou jogando mal? Ô, Danielzinho, é óbvio que jogando bem, tu tá mais perto de ganhar o jogo. É que Agora, aí o seguinte, que depende é do bem? detalhe. Se você tem um time limitado, mas um time que joga bonito, é sinal que o trabalho do treinador é bom. Falta o detalhe para casar o resultado em cima do desempenho. Mas aí é uma barbada, né? Minha direção não contrata o Messi, então eu posso tirar qualquer coisa, qualquer lugar. Da na Ribeiro, mas qual competição. era a expectativa que tu tinha do Fernando Diniz do Fluminense com jogadores como o Manuel, Não, que o Calvin citou, inclusive, Cris acho que, Silva? inclusive, acho que boa parte da imprensa, quando o Fernando Diniz é recontratado pelo Fluminense, deve ter imaginado o seguinte: olha, esse Fluminense eu não sei não se não vai sofrer lá na parte de baixo. O Diniz começa bem, 1, 2, 3 resultados e depois cai, perde, dando 30 chutes no gol e não fazendo nenhum, vai lá para a zona de rebaixamento, próximo disso, é demitido. Tá, e até agora, renovação lá do presidente o Mário Bittencourt, torcida lá do lado de fora, Diniz. Primeiro grito, não foi nem Mário Bittencourt, foi Diniz. Os caras estão exaltando o Diniz. E outra, muito do... Óbvio que, né, o futebol também é feito do erro, né, do adversário para que tu vença os jogos ou perca eles. No caso do Diniz, a eliminação na Copa do Brasil, que ele levou esse time para a semifinal da Copa do Brasil, por exemplo, óbvio que é o detalhe, o erro ali que ele perdeu para o Corinthians. Mas, por Um time que favor, gastou né? mais, ou seja, em Por tese o favor, Corinthians né, tinha Ribeiro? maior... Não dá para falar do Diniz aqui que... Não é. É assim, ó, que a gente, a gente tem que entender alguns processos. Né? O Inter teve um treinador chamado Odair Helma, que teve um dos maiores inimigos dentro do Internacional na sua trajetória. E por isso que ele caiu. Emenda aí, qual foi Ele mesmo. Qual foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Finaleira do programa, vai. Puxa vida. Em toda essa dificuldade, não. Pra mim, Gustavo Scarpa, Gustavo assim, Scarpa. Eu botaria, mas eu não disparado, botaria só o sobrando. Gustavo Scarpa. Não, para mim, Gustavo Scarpa. Eu, Gustavo Scarpa. Danielzinho. Vou no Gustavo Scarpa. Revelação. Esse é difícil. Eu voto no alemão do Internacional. Meu Deus. Não, vamos embora. No meu critério é o Vitão. Vitão. Pode ser o Vitão. Pode ser o Vitão. Pô, alemão não, né? Por quê? De que menos se esperava. Não, mas daí não tem nada a ver Não, com quer revelação. dizer que o lado alemão internacional. não jogava nada, então o que ele está jogando já é, o É suficiente. que 24 anos é uma revelação. Para ele é. Não, não Porque é. foi a primeira 24 vez que ele anos não jogou é, na Mas Mas daí as o outras Pedro grandes. Henrique também tem 31 anos e é a primeira vez. O Pedro Henrique vai ser uma revelação. É a revelação do Brasileirão. Vitão. O que é a produção? É, revelação do Brasileirão. É fácil que nem a CBF, vota no Hendrick. Quem fez? Não, aí Jogou não, 6 né? jogos. Isso me pareceu uma crítica. Bom, eu quero te agradecer, Danielzinho. Obrigado, Ribeiro. Quero te agradecer, Calvin. Obrigado, Muito estamos bom, às ordens. bonita camisa, ficou muito Obrigado. bem no vídeo, viu? Obrigado. Diogo, mais uma vez. Não vai me agradecer? Tu não. Boa parte da imprensa não Tu gostou. faz parte dessa boa parte aí, tá? Eu quero agradecer a você que nos acompanhou, né? Fizemos aí uma raio-x do Campeonato Brasileiro da temporada de 2022, onde o Palmeiras foi campeão, o Inter foi segundo colocado. Tomara que ano que vem temos um grande campeonato com o Grêmio de volta à Série A, o que é muito bom, né? Uma pena que o Juventude se foi, né? Mas coisas do futebol. Beijo, tchau!